Tá aí, consumo normal de 70, 80. Tem que esperar aqui uns 4, 5 segundos aqui, porque senão ele não liga, tá? Ó, a atualização do serviço falhou. Já deu erro aqui, ó. Porém, eu teria que fazer a limpeza da solda, tá, galera? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer a limpeza da solda. Esse vídeo vai ficar bem grande, a gente vai fazer ele em duas partes, tá? Porque a gente vai ter que fazer a limpeza da solda para testar. Bom, enquanto o cliente não responde aí, pra gente pegar a senha, vamos limpar essa solda. Infelizmente eu não queria limpar essa solda, porque esse rebalho tá bem feitinho, mas vamos ter que limpar, não tem outro jeito não. Eu vou colocar na base aqui só para dar uma ajudinha só por baixo, mas tá com 160 só na base, tá? De temperatura. Pronto. A placa de cima tá limpa. Já aproveita que ela tá um pouco quente e já limpa aqui o fluxo, né? Tá vendo aqui, galera, ó? Tem um bem aqui que tá alto, ó. Não sei se vocês conseguem perceber ele, ó. Esse bem daqui, ó. Não pode deixar nenhum alto, porque se deixar um, ele pode fazer com que o eye socket não faça contato. Um só já atrapalha o eye socket de fazer contato. E aí vocês vão ficar aí achando que o defeito tá. Na placa de cima é o seguinte, galera, vocês não podem ficar, por exemplo, aqui ó, nessa região aqui, ó, nessa beirada, não pode ficar com essa, por exemplo, eu tô com a ponta bem grossa, eu tô com 450 graus. Eu não posso ficar aqui muito tempo nessa região com a malha, porque aquece aqui as beiradas do CPU e a solda pode entrar em fusão e fechar curto, tá? Perder conexão, dar solda fria, entendeu? E cuidado porque tem capacitores pequenininhos em volta dessa placa. Se vocês ficar muito tempo aí com a placa, quer dizer, se vocês passar aqui a malha de qualquer maneira, vocês podem arrancar a componente aí, ó, da lateral e nem perceber. Ó, esse resistor, tá vendo? Relando ali, ó. Aqui, ó, tem capacitor em série aqui também, por aqui. Ó, tô deixando a ponta parada e tô movimentando a placa, ó. Se colocar, por exemplo, essa malha minha de 1.5 milímetro. Então eu consigo passar ela aqui no meio, ó. Se for uma malha de 3 milímetros, vocês não vão conseguir não. Mesmo passando aqui no meio, vocês veem se não arrancou o componente. Talvez o cliente usou algum carregador paralelo nesse aparelho, algum carregador ruim, ou usou no carro, né, no carregador veicular. Porque para danificar dois componentes assim é difícil, né? Danificar dois componentes assim de uma vez. Danificou um capacitor da VDD Main e além daquilo danificou o ET Modulator, né? Então, o que é mais provável é que ele tenha usado esse aparelho no carregador veicular. Sempre verifica também os pinos do seu eye socket, tá? Para ver se não tem pino solto, arrancado ou pino torto. Porque às vezes você tem um problema no eye socket e você acha que é na placa e fica aí mexendo na placa.
Fecha bem, tá? E coloca aqui só pra enxergar. Eu até arrumei o vídeo aqui, ó. Sai um pouco, já. Vamos um pouquinho mais aí, vocês. Pode ir? Igual. Vamos ver. Será? Vamos botar direito? Muito direito aí. Enxerga mais muito aí. Você tem também. Tá aí, tá. Realmente não pode ser uma coisa. Não tem não. Só que ele vai fazer. Foi? Não foi? Fica ligado. Não tava conectando direito. Pronto, agora não pode dar aquela mensagem mais de erro, né? De falha de atualização do serviço falhou. O cliente já mandou aqui a senha, não sabe a senha direito, vamos ver, vamos ter que testar a senha para ver qual das duas é. 2001, 19. Quando ele trava assim a senha, ó, eu coloquei a senha, ele travou. É por isso que vocês têm que cobrar um preço justo, tá? Porque você pega um aparelho desse aí, eu pego 3, 4 falhas diferentes no aparelho. Geralmente é tranquilo, né? Geralmente quando é curto assim, é só vocês remover o componente, capacitor defeituoso, e o problema está resolvido, mas nem sempre é assim. O último dígito que eu digitei, ó, ele ficou travado no 9 ali, ó. Quando acontece daí, geralmente, ou é falha na união das placas, o que pode ser o caso aqui, pode ser que o iSocket não fez contato direito. Ó, reiniciou, quer ver? Ou ele abre na mesma tela. Aí você tenta colocar a senha de novo, ele vai, no caso aqui ele desligou. Ele vai fazer a mesma coisa. Você coloca a senha, ele trava ali, fica e não desbloqueia o aparelho, tá? Deixa eu ligar aqui de novo. Esse é o problema. Na minha fonte, essa desgrama desse aparelho, ele não para ligado, cara. Vou colocar aqui 5 amperes e 4.4 volts para ver se ele para ligado. Mas tá difícil, viu? Eu acho que ele não vai parar ligado. Aqui o que a gente pode tentar fazer? Vou desconectar aqui de volta. Vou verificar aqui se não arranquei algum componente aqui sem querer do setor de RF. Por exemplo, dar uma boa olhada. Esse componente aqui acho que não estava. Verificar também se não ficou pad de... Por exemplo, tá vendo aqui que ficou uns pedacinhos, ó. Uns pedacinhos não, uns... Ó. Isso aqui pode atrapalhar, galera. Por isso que eu tô falando pra vocês, ó. Bora ver. Porque se ficou algum pad alto, ele pode atrapalhar de fazer contato. Tá ok. Aqui no meio tá ok. Na placa de baixo não tem nada também, deixa eu ver. Às vezes se não tiver bem limpo também. Pronto, aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos dar mais uma limpada nessa placa. Aqui assim, ó. Limpar um pouco melhor aqui para tirar toda a sujeira que tem. Ficar bem limpinho mesmo. Esse iSocket que eu percebo que ele não faz muita pressão na placa. Ele deixa a placa muito frouxa. Parece que não faz pressão direito. Mas vamos tentar, né? Ver aí se a gente consegue alguma coisa. Cadê a tela? Vou colocar aqui a tela.
colocar um calço aqui para a placa ficar mais levantada, para mim conseguir enxergar ali o pino. Não tá tocando direito. Pronto, agora acho que vai. Não sei o que tá acontecendo aqui nesse negócio, que não faz conexão direita ali, cara. Olha isso, cara, não dá pra entender um negócio desse. A gente não tem escala de voltagem, vamos testar essa desgrama desse botão pra ver como é que tá isso aqui. Se tá chegando no ponto 7. Tá chegando no ponto 7 volts. Por que não quer ligar, cara? Ó, parece que ele apareceu a imagem aqui e desligou. Ele apareceu a maçã aqui e desligou. Vamos ver. Realmente, ele apareceu a maçã aqui e desligou. Ou essa fonte minha. Quando a gente vai ligar somente a placa A, a gente tem que fazer conexão direta aqui nos pads. Bem que tem um test point bem na esquina do processador ali, ó. Vocês têm que fechar curto desse primeiro pino aqui na reta, ó, com terra assim, ó. Vamos lá. Pronto, aqui ele tá ligando. Somente a placa de cima tá ligando. Então o negócio tá nessa placa de baixo ali, não tá fazendo conexão, alguma coisa tá acontecendo. Se continuar falhando assim, vou ter que tirar esse componente e fazer rebale, né? Pra ver se foi isso que aconteceu. Se é por culpa disso, né? Talvez uma linha não tá fazendo conexão direita e tá... O que eu acho muito difícil, porque a não ser que tenha um curto aí nessas linhas, um curto aí nas linhas de dados, né? Alguma coisa assim, pode estar impedindo o aparelho de ligar. Mas tirando isso aí, a placa de RF não é pra impedir o aparelho de ligar assim, de qualquer maneira. Eu tô falando, a não ser que for uma trilha, né? Uma linha importante, né? Ah, pera aí que eu já mudo a câmera e coloquei na câmera errada. Realmente com a placa de baixo não liga, não liga, não liga. Vamos tirar aquele componente lá fora e fazer rebale nele. Não acho que seja isso não, mas...
Mas se for, já fica de experiência para vocês, né? Faça o serviço bem feito da primeira vez. Bora ver. Não consigo iniciar. Vamos ver se liga agora, né? Vocês não estão vendo o consumo aí porque eu desconectei ali o cabo ali, tá? Bora ver. Realmente não é isso aqui não. Continua a mesma coisa. E aqui é uma falha bem grave, galera, porque realmente eu não tenho noção do que pode ser, tá? Foi logo depois que a gente limpou a solda, né? Limpamos aí a... Pode ser minha fonte, tá? Não sei. Que só tá ligando com a placa de cima. Minha fonte, ela tá com esse problema. Só que geralmente o aparelho começa a ligar, né? Ele só não inicia totalmente. A hora que vai aparecer a logo... Ó, essa placa aqui é a que a gente tá usando. Eu vou pegar uma de outro cliente que eu tenho aqui. Por sorte eu tenho uma placa aqui, uma segunda placa. Eu vou limpar essa solda dela pra gente testar se com essa placa desse cliente aqui se liga, né? Com a placa de RF, tá? Então eu tô com uma outra placa de RF aqui de um cliente. Vou aproveitar que ela tá separada também e vou testar pra ver se com ela a minha placa aqui superior liga, né? A placa que a gente acabou de reparar aí que não tava ligando. Ver se ela liga. O povo não para de mandar mensagem, bicho. Quando eles começam a mandar mensagem, enquanto você não vai lá ver o que o povo quer, não para, velho. Meu Deus do céu. Tem que estar bem limpo, tá, galera? Senão não deixa fazer contato direito. Então vamos lá. Vamos ver se com essa placa de baixo aqui de outro cliente, o nosso aparelho aqui liga, né? Porque tá muito estranho isso aqui, viu? Justo depois que a gente acabou de fazer a limpeza da solda. Não liga não. Agora eu vou tentar outra coisa. Vamos ver a bateria, né? Vamos ver pela bateria, porque os caras colam a antena junto com a antena de NFC, cara. Os caras são muito animal, velho. Não é possível um negócio desse. Só um asno mesmo pra fazer um negócio desse. Os caras são muito horrível, cara. Como que pode um negócio desse? É uma burrice ao extremo, cara. O cara que faz um negócio desse aqui não dá risada, ele rincha. Galera, aqui não tem jeito não. Não dá nenhum sinal de vida. Foi depois que a gente fez a limpeza das placas. Essa placa aqui é do cliente, vou deixar pra lá. Bateria. Vamos analisar essa placa de cima aqui de novo pra gente ver se não arrancou o componente, porque... Nada, não tem nada, cara, não tem nada aqui. Tudo normal. Realmente morreu.
Na verdade não morreu, né? Porque ele tá ligando, essa placa de cima ela liga, ó. Vou colocar só a placa de cima aqui. Pode ser um caso de restauração, a gente tem que restaurar, alguma coisa do tipo. Não tá descartado ainda não. Vamos ligar ele aqui. Deixa eu ver qual que é o pad aqui que faz contato. Esse pad não tem quanto tempo. Pronto, agora parece que ele não liga mesmo não. A placa de cima parece que não liga mais não. Realmente tá complicado. Ele dá um maldito consumo e zero. Vou conectar aí pra vocês, ó. Agora vocês vão ver aí na fonte aí, ó. Ele zera, tá vendo? E agora vocês viram que só a placa de cima ligou, né? Será que deu solda fria nesse processador? Esse aparelho aqui, a princípio, na primeira vez que ele chegou pra mim, ele chegou destruído, totalmente destruída a placa de RF. A placa de RF dele chegou aqui, ó, toda destruída. Todos os pads aqui destruídos aqui, um pouco, né? Nem todos. Um pouco destruído. Essas bobinas aqui tinha tudo sido arrancada, tá? Aqui, ó, várias bobinas dessa aqui arrancada, cristal oscilador arrancado com pad e tudo aqui, ó, tá? Várias bobinas mesmo aqui, foi uma pancada muito grande que esse aparelho levou. Inclusive eu falei pro cliente que esse aparelho aqui provavelmente ia dar defeito mais pra frente, e realmente ele deu defeito de novo, ó. Essa vez foi um curto, né? Mas pode ter relação com a primeira falha. Então, galera, o que pode ter acontecido aqui? Ter dado uma solda fria nesse processador. A única possibilidade, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar um pouco de calor aqui, ó. Tô com 240 de temperatura ali na estação. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pouco de calor aqui, em geral na placa, assim, ó. Pra gente ver. Pronto. Calorzinho aí, dá pra pegar na placa, tá bem quente. Vou colocar ela aqui. E ela já está mais ou menos morna, tá? Então, vou conectar aqui a fonte. E vamos ver se agora esse aparelho já liga. Tá ligado? Vamos ver. Tá aqui, não, vamos ver. Vamos ver. Vou colocar ela aqui para ver se eu consigo conectar esse. Pronto, vou ver se eu conecto agora esse aparelho no computador para a gente ver qual que é a situação que está acontecendo aí. Se talvez conectando pelo cabo, né? Pelo flex. Se ele liga, né? A placa está alimentada, eu vou conectar aqui o flex agora de carga. Conectei. Vocês estão vendo o consumo aí, ó. E aqui ele já ligou, ó. Ó, tá ligando, galera. Então, aqui temos uma situação que pode ser aí Tigres 2, né? Pode ser o Young Cheese no caso, que tá falhando, ou pode ter sido um bug. Nessa fonte que ele não vai ligar, eu acho que eu vou ter que colocar a bateria. O problema dele reiniciar aqui, ó, não vou dizer que é culpa do aparelho, tá? Porque isso aqui, na minha fonte, às vezes não ligava. Inclusive eu falei pra vocês no começo, né? Falei, esse aparelho não vai ligar porque na minha fonte não liga. Pronto, conectei aqui a bateria agora, galera. Vamos ver se agora com a bateria se ele inicia, né? Tá dizendo que tá sem bateria. Vamos deixar ele aí carregando. Vamos deixar ele carregando um pouco aí, porque a gente tem que ir descartando aí qual que é a falha desse aparelho, né? Se era um bug que estava acontecendo, que não estava ligando ali, né, pelo botão de power. E como ele não está ligando pela fonte, então pela fonte eu não posso falar nada, porque na minha fonte às vezes esse aparelho não inicia totalmente. Ele liga, chega na logo e ele
ele apaga. Agora vamos ver se aqui, do jeito que tá, se ele vai ligar, né? Deveria ligar. Pronto, eu vou desconectar aqui a placa de baixo e deixar só de cima. Vocês estão vendo aí que ele está reiniciando, né? Ó, desconectei a placa de baixo e vamos ver se ele inicia só com a de cima. Ele continua reiniciando como se não tivesse com bateria, né? Deixa eu ver se essa bateria conectou. A bateria tinha desconectado, bora ver. Tá dizendo aqui que tá sem bateria. Vou esperar pra ver. Bom, pessoal, vocês viram aqui, deixa eu ver, aí ó, vocês viram que o aparelho tá ligando, né? Então eu até falei com o cliente aqui, eu vou desconectar aqui esse cabo pra ver se ele desliga. Ó, não desligou. Então, sei lá, cara, eu acho que era um bug, né? Vamos desmontar isso aqui e verificar se ele liga, né? Se ele liga agora, né? Normal. Ele tava ligando só com a placa de cima, tá, galera? Porque eu tinha desconectado aqui, né? Vocês viram que eu desconectei a placa aqui. Vamos colocar aqui na bateria. Pronto, deu a imagem. Vamos esperar para ver se ele inicia, né? Como eu falei para vocês, poderia ser um bug também. E tá muito parecendo com um bug, né? Vamos ver. Por isso que a gente não pode sair mexendo na placa aí de qualquer maneira, arrancando componente e tal. Eu arranquei aquilo lá e fiz um rebalo porque eu fiquei meio na dúvida, né? Bora ver. Desligou? Desligou. Acho que a bateria dele deve ter acabado. Bora ver. Não, acabou não. Reiniciou mesmo. Eu só queria ver se conectado com o flex de carga, se ele ia fazer a mesma coisa. Chegando na logo ele desliga. Chega na logo ele desliga. Bora ver se eu consigo conectar esse flex de carga aqui. Eu vi que com a placa, só a placa de cima, parece que ele firmou, né? Pronto, vamos conectar agora o flex de carga junto, né? Pra gente ver se melhora. Mas pelo menos já tava ligando ali no botão, né? Vocês viram que a gente conectou ali e ele já ligou, né? Pelo botão de power. Coisa que ele não tava nem fazendo, né? Não tava nem fazendo mais, né? Bugou o trem aí. O vídeo já vai pra 3 horas. Ligou e apagou. Vou desconectar o setor de RF para ver se ele apaga de novo. Tá aí, ó, com o setor de RF desconectado, ele não está desligando. 20:01:19. Não vai entrar. Que beleza, hein? Ele entrou em modo de recuperação, ó, porque ele não detectou a placa de baixo. Que coisa. 20:01:19. Aqui é o seguinte, ó, na placa de cima a gente tem uma linha que se chama Force DFU. Essa linha bem aqui, ó, nesse test point, tá? Só vocês virem no esquema elétrico, no caso aqui, ó, e digitar aqui em cima, ó, Force DFU, tá vendo, ó? DFU, bem aqui, ó. DFU e dá Enter. Ele já acha a linha pra gente aqui, ó. Ó, Force DFU. Tem mais outro ponto, ó. Tem um test point, tá vendo, ó? Esse test point aqui que a gente vai localizar, ó. Pronto, o aparelho já ligou de novo, bora ver aqui. Bora ver se ele vai iniciar. Ele vai começar a mesma coisa de novo, ó. Ele vai começar a recuperar de novo, não vai adiantar. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar esse aparelho em Force DFU. Aqui, ó. Tá vendo? Nesse test point, só você clicar no test point já te marca aqui, ó. Então a gente vai colocar o nosso multímetro na escala de diodo, a ponteira preta no terra.
E com a vermelha a gente vai raspar esse test point e conectar aqui, tá? Aí com o aparelho conectado bateria e desligado, a gente vai ficar com a ponta conectada aqui e vai conectar o cabo USB. Aí o aparelho já vai entrar direto em modo DFU, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí, porque senão tá difícil. Force DFU tá bem aqui, ó. Tá vendo que tem dois test point? Ó. Force DFU, ele tem ali. Pronto, o multímetro está na escala de diodo. Vou conectar aqui a bateria. Vou conectar a bateria. E temos que fechar o eye socket também, né? Pronto, fechei aqui o eye socket. Vou conectar a bateria. Conectei a bateria. Vou colocar uma ponteira no terra da placa e a outra eu vou colocar lá no test point, tá? Ó, a ponteira preta vai no terra, vou colocar aqui em cima da memória. Cadê? Aqui, ó. Ó, a ponteira preta vai em cima da memória e a vermelha eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Deixa eu conectar primeiro o cabo aqui na carcaça, que é mais difícil, e a outra ponta eu vou conectar direto lá no computador, que está desconectado lá, tá? Ó, a bateria está conectada, mas o aparelho não está ligado. E o cabo USB não está conectado no computador, então eu vou tocar aqui no test point, e agora eu vou conectar lá no computador, tá? Tá aí, ó, conectado o terra e a vermelha no test point, agora eu vou conectar lá no computador. Se eu alcançar, né? Aí. Conectei, bora ver se já reconheceu. Ainda não reconheceu, então vou ter que desligar, desconectar aqui o aparelho e desconectar a bateria, que já deve estar ligando. E vamos fazer de novo, né? Multímetro aí na escala de diodo, né, no caso. A bateria está conectada. Ó, a vermelha lá no test point e a preta no terra. Vou conectar agora o aparelho no computador. Por algum motivo ele não está conectando, galera. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar só a placa de cima em modo recuperação. Aqui na real esse defeito está na placa de cima, cara, porque só com a placa de RF, só com a placa lógica, bom, não sei com essas atualizações agora se já mudou, né? Mas só com a placa com a placa lógica, o aparelho liga, ele tem que ligar, ele tem que dar imagem, e ele tem que desbloquear normal. Não está acontecendo isso. Mas isso aqui tá diferente. A hora que a gente coloca assim, ele já entra em modo recuperação, né? E aí fica difícil, porque a gente não vai conseguir nunca recuperar os dados. Porque se a placa de baixo não está conectada, ele nunca vai recuperar os dados. Entendeu? Aconteceu, parece que não ligou. Também não vai, ela trava, tá vendo? Se eu tentar, eu posso colocar até uma senha errada aqui, que ele vai. Aí, ó, coloquei uma senha nada a ver aqui, ó, tudo zero, coloquei e ele começou a tentar recuperar. Então ele fica bugado quando ele chega nessa situação. E ele não está entrando pelo Force DFU. Não entra. E aqui ficou difícil de resolver o problema, porque não entra em modo DFU, não entra em modo recuperação. Vamos fazer o seguinte, vamos unir essas placas. Se der, deu. Se não deu, a gente separa de novo. Porque aqui de tudo que a gente fez aqui, não deu certo. Bom, pessoal, falei para vocês que a gente ia fazer aqui o rebale das placas. Eu não vou mostrar essa parte para vocês, porque não tem interesse nenhum para vocês em ver rebale de novo, tá? Tem outros vídeos aí que eu posso estar mostrando para vocês aí. Inclusive, vocês vão ver mais vídeos aí fazendo rebale, mostrando passo a passo do rebale. Esse vídeo aqui já tem mais de 2 horas.
Ficou bem mais que 2 horas. Então não quero ficar mostrando nada que não tenha necessidade pra gente não perder muito tempo aqui nesse vídeo, beleza? E ficar um negócio muito chato pra vocês também, entediante. Bacana? Vocês vão ver que lá pra frente, na hora que a gente... Já vou voltar na hora que a gente estiver testando a placa, e vocês vão ver que o procedimento não funcionou. E a gente vai dar continuidade aí no vídeo aí, beleza? E ele tá na mesma frescura daquela hora, né? Ele começa a consumir e aí ele zera. Começa a consumir e zera. Conectando o flash de carga, o cabo de carga ele tá ligando, né? Mas eu acho que ele vai chegar lá na tela e vai apagar. Ó, isso aqui, ó, continua igual, né? Continua igual. Nesse caso aqui, galera, a gente vai ter que provavelmente passar um software nesse aparelho, tá? Mas vamos ver se ele vai entrar na tela de recuperação. E vamos ver se ele começa a recuperar, né? Não vai. Bora ver se a gente consegue colocar ele em modo recover. Volume mais, menos e solta e depois o power. Mais, menos, power. Na hora que ele apagar, nós segura o volume menos também. Por 3 segundos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí solta o power e continua segurando menos. Vamos ver se ele entra. Em alguns casos a gente tem que tentar aqui milhares de vezes para poder entrar. Não foi. Agora foi. Entrou. Entrou em modo DFU. Aqui, ó. Tá aí, entrou em modo DFU. Vamos fazer o software desse aparelho pra gente ver. Quick Flash. Flash, Flash. E aqui vocês clicam em Switch View. Pra gente verificar aqui as leituras de escrito. O que está sendo escrito no aparelho. Bom, pessoal, aqui já deu erro, né? Atualizou aqui baseband, então no setor do baseband aparentemente não tem erro. Começou a fazer a atualização aqui, ó, do Rose, né? E aí já deu uma falha, ó. Já deu falha aqui, ó. Então eu creio que a falha aqui nesse caso está no setor da Rose. Bora verificar aqui qual que é a situação aqui, tá? Desconectar aqui, vamos verificar, né? Vamos separar aqui as placas de novo, vai ter que separar. Esse vídeo vai ficar meio grande, então essa parte aqui eu vou colocar aí na parte 2 do vídeo, tá? Então vocês vejam lá a parte 2 lá que a gente vai iniciar daqui, tá bom? Outra coisa, por exemplo, né? Outra coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, já que a gente já restaurou o aparelho, bom, essa placa aqui é a nossa. Eu tenho essa outra de um cliente aqui, que eu vou ter que restaurar ela. Essa daqui que a gente testou a princípio, né? Como o aparelho já está travado na logo agora, então na tela de recuperação, então consigo restaurar com ela. Então vou colocar essa daqui e vamos restaurar. Se o defeito tiver nessa placa de baixo aqui, por isso que é bom vocês terem uma placa espelho que esteja funcionando, né? Só para você fazer esse tipo de teste, tá? Se o defeito estiver nessa placa de baixo aqui, se eu colocar essa placa aqui na minha aqui, ó, através do iSocket e restaurar, o aparelho deve funcionar, ele tem que funcionar, tá? Agora, se o defeito não tiver na placa de baixo e tiver na placa de cima, a gente já vai evitar de jogar calor aqui e arrancar esse componente sem necessidade, né? Porque o defeito vai estar na de cima. Se ele der erro nos 80% de novo, a gente já sabe que o defeito não está na placa de baixo, ele está na placa de cima, tá? Então só vou limpar aqui essa solda para a gente verificar aí, já volto aí, tá? Pronto, pessoal, acabei já de limpar aqui, então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa placa aqui que não é a placa que a gente... não é a placa defeituosa, né? No caso, essa aqui é a placa do outro cliente. Então vou pegar ela e a gente vai usar o iSocket e tentar passar o software nesse aparelho para a gente ver se dá erro, tá? Na teoria deveria passar normal. Se o defeito for na placa de RF, se o defeito for naquela placa de RF, como eu estou passando o software com essa outra placa de RF de outro cliente, então deveria passar normal.
Só que ele não vai ativar, né? Não vai ter como ativar ele, porque o endereço de e-mail é outro e tal. Mas é só pra gente descartar. Se ele passar normalmente, a gente sabe que o defeito está naquela placa lá. E a gente confirma realmente que o defeito está lá no... provavelmente no CI Rose. Pronto, está conectado ali. Vamos conectar esse aparelho agora no computador. Pronto, tá aí, reconheceu. Vamos colocar aqui em Quick Flash e vamos restaurar. Flash, Flash. E vamos ver aqui qual que é o erro que vai dar aqui, se vai dar algum erro, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí, né, que já passou, ó. Não precisa nem esperar aqui acabar, né? Então aqui a gente já confirmou que a nossa falha está por onde? Está lá no circuito Rose, né? Provavelmente no circuito Rose, na nossa placa lá de RF, tá? Porque aqui nessa placa do cliente passou, né? Ó, nossa placa. E essa aqui de baixo é a placa do cliente, tá? Do outro cliente meu, tá? Vou até colocar pra lá para não misturar. Beleza? Então a gente já confirmou aqui de maneira fácil, ó, e segura, sem precisar estar jogando calor na placa, que a falha está lá na placa de RF. Tá bom? Nossa placa de RF aqui, ó, que a gente deixou ali. Então vamos remover esse circuito Rose daí. Vamos fazer a limpeza e fazer a troca, tá? Do componente. É o seguinte, é bom a gente tentar remover no ferro de solda, tá? Por quê? Porque esse aparelho já foi mexido, né? Já foi mexido aqui o Wi-Fi, já foi mexido o baseband. Então pra gente não jogar ar, temperatura aqui em geral, a gente poderia tirar no ferro de solda esse componente aí, tá? A gente consegue tirar no ferro de solda tranquilo. Já vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar aqui um pedacinho de estanho ó, em cima. Lembrando que eu tô com 200 graus por baixo, tá? Tô com 200 de temperatura por baixo. Então fica mais fácil do componente sair. Se vocês for tirar só por cima é mais difícil. Esse componente aqui não vai sair com tanta facilidade, só por cima. Não sei se com essa ponta vai tirar. Era para ter sido a outra. Então vou catar aqui o componente, ó. Já saiu, ó. Tá vendo? Saiu bem facinho até. Pronto, vamos retirar a placa daí. E vamos trabalhar agora no rebalem daquele componente, né? Do Rose. Eu já tenho o Rose bem aqui. Pronto, pessoal, aqui antes da gente soldar o componente de volta, a gente vai testar aqui todos os pads, né? Pra verificar se não tem linha alterada, tá? Porque às vezes não é nenhum componente, tá? Dá só uma limpada aqui. Pronto, vamos testar aqui agora esse componente, né? Essa placa. Pra gente verificar se não tem alteração, tá? Então vamos vir aqui no circuito. Vamos colocar aqui resistência, né? Para ele ficar aparecer aqui pra gente mais nítido a resistência. Multímetro aí na escala de iodo. Ponteira vermelha no terra.
com a preta a gente vai fazer a aferição aqui. E aqui a gente não precisa testar todos, né? A gente tem que testar só as linhas que tem comunicação, né? Então essa primeira e a segunda é terra, aí as outras aqui tudo tem comunicação. Mas aqui tem valor, as outras aqui é OL. OL, aqui tem valor, tá correto, aqui também tem valor, OL. E a última aqui a terceira aqui na teoria seria OL, ó. Ali tá dizendo que é OL. A gente já vai investigar esse daqui, ó. Tá dizendo que é OL, mas aqui deu valor, deu 600. A gente já vou investigar e já vou falar para vocês se realmente está correto ou não. Aqui deu OL, tá correto aparentemente, e aqui deu valor. Agora a gente vai clicar naquela linha OL, que seria esse terceiro aqui, e vamos verificar onde que vai, ó. Se essa linha vem direto em um CI, em um integrado, ela não pode dar OL, ela vai dar valor. Se a gente testar essa linha com outra placa, aí, com certeza ela vai dar valor também. Então o esquema aqui está errado. Essa parte aqui do esquema está errado. Essa linha não é OL, então a linha aqui tá ok, ela está dando valor, está normal, porque ela vai lá na baseband. Então a terceira fileira seria essa. A primeira é OL, só tem mais uma OL. O valor tá ok. Então aí tá tudo ok, aparentemente tá ok. Que a gente tem que verificar se realmente é essa falha, né, do componente, porque aparentemente é só isso daí mesmo, componente danificado. Esses componentes danificam fácil mesmo, às vezes só da gente ter separado as placas para remover o defeito que tinha ali no modulator, pode ser que ele tenha dado defeito, né? Então é normal, fica dando calor por cima, por baixo, mesma coisa do modo do Wi-Fi, pode ser que daqui a pouco ele já não funciona mais, né? Já deu algum defeito aí, a gente tem que trabalhar nele também, tá? Então vou colocar aqui a placa na base. Tô com 200 de temperatura por baixo. Deixa eu confirmar com aquela placa que a gente tem do cliente, ó. Aí, ó. O pino 1 é virado para cá, ó. Outra coisa, galera, que vocês têm que levar em conta, por exemplo, esse componente aqui, ó, ele só tem uns risquinhos, tá vendo, ó? Tá vendo aqui em cima, ó? Aqui, tá vendo? Isso aqui não, esse aqui é o lado do pino 1, virado para cá. Agora esse outro nosso aqui, por exemplo, o que estava aqui na placa com defeito, que eu creio que está com defeito, era esse daqui, ó. Ó, esse aqui é diferente, tá vendo? Ó? Ele é umas bolinhas, uns buraquinhos, ó. Então, o que eu estou colocando também é igual, ó. Ele tem uns buraquinhos. Então vocês procuram colocar igual, tá? Porque eles têm versão também. E às vezes você coloca, porém não funciona. Às vezes tem que restaurar, alguma coisa do tipo aí, tá? O rebalo está feito. Tá aí, vamos alimentar agora o aparelho e vamos ver se a gente consegue fazer ele entrar em modo recovery, né? Como ele foi restaurado, então ele vai iniciar totalmente agora. Esperar ele reconhecer aqui no computador e a gente coloca ele força a entrada dele recovery pelo computador. Pronto, aqui ele já reconheceu. Vocês estão vendo que aqui está dizendo, ó, que não tem e-mail, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, tá dizendo que não tem e-mail, tá vendo? NA, não tem e-mail. Quer dizer que, ó, a ativação não foi ativado. Então quer dizer que o aparelho não está funcionando em rede, logicamente, porque está falhando aquele setor lá, né? A gente foi restaurado com outra placa. Vamos restaurar ele agora com essa placa aqui. Clica aqui entre recovery, aqui também, e ele já vai entrar em modo recovery. A gente passa o software de novo para ver se foi corrigido o erro. Se ele voltar a dar erro nos 80%, é porque a falha não estava ali no circuito Rose, né? Então a gente tem que continuar procurando essa falha. Já entrou, vamos clicar aqui em Go Flash. Do lado direito aqui embaixo, acho que a câmera do microscópio está bem em cima, né? Deixa eu tirar aqui assim. Ó, aqui, ó, Flash e Flash. Aqui a gente espera para verificar se vai dar algum erro ou não.
Bom pessoal, como vocês estão vendo aí, né, deu o mesmo erro aí. Então aqui o que a gente vai fazer? Não vamos perder mais tempo com esse aparelho. Vamos fazer logo um swap dessa placa de baixo aqui, para garantir aqui esse reparo, tá? Bom pessoal, não estou mostrando para vocês aí fazendo swap também, porque como eu falei para vocês, o vídeo já tá com não sei quantas horas aí, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. Mais de 3 horas aqui editando esses vídeos aqui. E ainda não consegui nem a metade do vídeo ainda, tá? Não vou mostrar para vocês fazendo swap da placa de novo, porque tem vários vídeos que vocês vão ver aí fazendo swap completo das placas, tá? Nesse caso aí, a gente só vai levar a memória EEPROM, a baseband e o módulo de Wi-Fi para uma outra placa de RF, tá? Placa de baixo, tá? Então a gente vai levar esses 3 componentes, tá? Como a placa já foi feita a restauração, não precisa recuperar dados nem nada do cliente, então a gente só precisa levar esses 3. Se caso a gente tivesse dados do cliente e fosse um outro tipo de swap, só para recuperar setor de rede, a gente levaria também o NFC, tá? Se o aparelho não fosse restaurado. Nesse caso aqui o aparelho foi restaurado, então a gente não precisa levar NFC, tá? Porque quando você restaura, o aparelho reescreve os dados aí e não precisa do NFC, beleza? Então não vou mostrar para vocês essa parte aí, fazendo esse procedimento, porque não tem necessidade. Vocês vão ver outros vídeos aí da gente fazendo swap, tá? Swap é a mesma coisa, swap é swap. Baseband, EEPROM e módulo de Wi-Fi, tá? Esses 3 aí que vocês têm que levar da placa antiga que está dando defeito para uma placa nova que vocês creem que a placa está boa, beleza? E outra coisa também que vocês vão ver que já vou voltar com a restauração do aparelho, restaurando o aparelho, e vocês vão ver que agora vai dar outro erro, tá? Vai dar outro erro no aparelho. Antes, se vocês voltar um pouco o vídeo, vocês vão ver que a hora que a gente restaurava o aparelho, inclusive eu mostrei para vocês lá, na onde fazia o software fazia a chamada da baseband, ele tinha 2 respostas. E a baseband estava ok. Estava gravando a baseband, fazendo o upgrade certinho da baseband. Quando a gente fez o swap aqui agora, vocês vão ver que a hora que eu passar o software, vai dar erro lá, erro accept baseband, erro no device accept baseband. Vai dar um erro do aparelho de aceitar a baseband, não vai conseguir escrever os dados na baseband e o setor de rede, consequentemente, iria ficar falhando, tá? Hoje, agora na data que eu estou gravando esse vídeo, às vezes você passa o software no aparelho, ele dá aquele erro que vai aparecer ali agora e o aparelho funciona a rede normal, tá? É um bug do 3U-Tools que está dando, tá? Mas nessa época que eu gravei o vídeo aí, quando aparecia esse defeito aí, quando aparecia aquela escrita lá que o aparelho teve um erro em aceitar a baseband, não adiantava nem acabar de esperar o aparelho restaurar o software, que o aparelho ia restaurar sem rede, tá? Então vocês, hoje, quando vocês estiverem assistindo, se estiver restaurando o aparelho e der aquele erro, vocês esperam restaurar o aparelho, vocês vai lá e testam para ver se o aparelho tem e-mail ou não, beleza? Bom pessoal, como vocês estão vendo aí, o aparelho está dando erro, né? Já é o segundo erro que está aqui para aceitar a baseband, então não adianta a gente ficar aqui esperando, porque não vai virar porcaria nenhuma. Esse aparelho está cachita no couro. Então vamos fazer o seguinte, última tentativa aqui, tá? Última tentativa. Vamos trocar esses 2 amplificadores da parte de cima aqui, que eles são aqueles amplificadores que estavam sendo alimentados, que são alimentados pelo ET Modulator, tá? Porque o que acontece? Se o ET Modulator tava danificado e ele acabou mandando uma alimentação errada aqui para esses componentes, que essa câmera não foca nem com a preula, tá? Então pode ser que, bom, esquece. Pode ser que tenha danificado. Se não for isso daqui, se a gente fizer isso aqui agora e não resolver, já pode abandonar, tá? Já pode montar o aparelho e entregar para o cliente, porque aqui não tem mais condições, tá? Pronto, eu vou tirar dessa placa aqui, ó, os 2 componentes, uma placa já mexida, né? Vou retirar esses 2 aqui para a gente fazer a substituição, tá? Porque da parte de cima, da parte de RF aqui, esses 2 componentes são os únicos do setor de rede, tá? Então se a falha tiver por eles, a gente vai resolver. Já vou trocar os 2, que é para não perder tempo, né? Se a falha não tiver por aqui, a gente já fecha o aparelho e já entrega para o cliente, porque aí infelizmente não tem o que fazer.
Antes da gente prosseguir e arrancar aquele outro, já vou fazer já um rebale desse, né? Amor, sua mãe. Pronto, eu não vou nem limpar esse estanho que tem ali, porque quanto menos calor a gente der nesse componente, melhor. Já estraga por si só, né? Então se a gente ficar jogando calor, vai ser pior ainda. Joga bem de longe, ó. Que nessas bolinhas de estanho escorrem em cima e fecha curto com as outras, né? Olha esse outro como é que é. Tem até capacitor embaixo dele. Último round, galera. Último round. Se deu, deu. Se não deu, beleleu. Pra quem pensa que setor de RF é moleza, tá muito longe de ser moleza. Tá muito longe de ser moleza, rapaziada. Bom, galera, aqui já... Deixa eu ver se passou. Vamos ver aqui os logs, né? Cadê? Vamos descer aqui pra baixo. Baseband, ó. Enviando aqui baseband. Baseband. Chamou Rose uma vez só. Atualizou. Já era, galera, ó. Que passou. Já era, passou. Então aqui, o que era a falha então? A falha, pessoal, era um daqueles dois amplificadores, né? Que estava danificado, tá? Um dos dois amplificadores ali estava danificado, aqueles da parte de cima, né? Da parte aí da cara A. Foi o que nem eu falei. Provavelmente o curto que deu nessa placa
acabou danificando, fechando curto naquele capacitor da linha primária, PPVDD main, e depois ele acabou dando um consumo no ET modulator, né? Então o ET modulator provavelmente enviou alguma tensão errada, alguma coisa, ou matou alguma linha de comunicação naqueles dois amplificadores, né? Por isso que a gente passou software na placa de baixo, fez reparo na placa de baixo e não resolveu, porque o defeito estava no amplificador da placa de cima. Então a gente trocou os dois amplificadores da placa de cima e já está aí, resolvido. Vamos fazer aqui o rebaling dessa placa agora. Não vou nem esperar o aparelho... Bom, já ligou. Deixa eu esperar ele carregar aqui o software. Cadê? Ó, ele acabou de ligar. Ó, já ativou. Já fez a ativação do aparelho, tá vendo? Então vamos clicar aqui em OK. E aqui, como ele já fez a ativação, com certeza ele já tem e-mail, tá vendo? Tem e-mail, tá vendo? Ó, ativação, yes, já foi ativado, né? Então tá bacana, galera. Aqui, se nós não matar o aparelho agora, é só a gente fazer o rebaling nas placas, né? Então vamos desconectar aqui o aparelho, fazer aqui o rebaling das placas novamente e fazer a união das placas, né? E já tem que funcionar, porque as placas tá ok, beleza? Então, galera, eu tô desde cedo nesse aparelho, tá? Eu fiz alguns cortes aqui desnecessários que a gente não precisava ficar passando. Então, galera, eu tô desde cedo nesse aparelho, tá? Desde cedo mesmo, tá? Desde cedo que eu falo é tipo umas 10 horas pelo menos, tá? Umas 10 horas da manhã. E agora é 7h40 da noite e eu tô nesse aparelho ainda, tá? Então, galera, não adianta vocês mandar mensagem, cara. Ó, eu tô com o aparelho aqui, fiz isso, fiz aquilo outro. Vocês veem que o setor de RF, cara, é muito complexo, galera. Muito complexo o setor de RF, tá? Então não é brincadeira não. O setor de RF é um dos mais difíceis que existe para você reparar, para você trabalhar aí na placa de iPhone, tá? Então é complicado, é perseverança, é luta, tem que teimar, tem que continuar teimando. A princípio eu achei que a memória EEPROM desse aparelho já tinha morrido, né? Da EEPROM aqui, da EEPROM do setor de RF. E outra coisa que eu não mostrei aqui para vocês, para não ficar muito cansativo, é que eu fiz 2 swap da placa de RF, tá? Uma dessas placas aqui era a original, que a gente estava trabalhando desde o começo, né? E daí eu cismei que essa placa estava com defeito, porque ela travava em 80%, a gente não conseguia passar. Então fiz um swap, passei o software, continuou dando erro. Fiz o swap pela segunda vez e continuou dando erro. Segunda não, pela primeira vez, né, no caso. Essa aqui era a placa original e não estava passando. Então eu fiz o swap uma vez, continuou falhando. Então eu separei uma placa original, uma placa nova aqui, ó, essa placa novinha. Vocês podem ver que ainda tem pasta térmica em cima do processador aí, ó, tá vendo? Então essa placa aqui, esse swap aqui já é o segundo que eu fiz hoje, tá? Vocês não vão ver tudo isso aí porque não tem necessidade de eu mostrar tudo isso aí pra vocês. As partes importantes que a gente fez, que eu devo mostrar pra vocês, eu tenho certeza que se eu fosse iniciante eu ia querer saber, eu tô mostrando pra vocês, tá? Mas não tem condição, eu ia dividir esse vídeo em 5 aulas diferentes, tá? Em 5 vídeos diferentes pra gente poder colocar pra vocês. Eu tô dividindo em 2, né? Vou ver se cabe em 2 aulas aí, 2 partes pra gente tá finalizando isso daí, tá? Então vamos lá, vamos colocar esse... Vamos fazer o rebalho aqui das placas, pra gente já finalizar aqui e verificar se a gente obteve êxito aqui na reparação, né? Porque falta a gente finalizar ainda. Vamos lá então. Essa parte aqui do vídeo eu vou acelerar bastante, como a gente já viu, né? Essa parte aqui de rebaling, já mostrei pra vocês. Tem necessidade de eu ficar aqui meia hora mostrando de novo o rebaling, né? Então vou acelerar bastante essa parte aqui do rebaling pra gente não perder tempo, tá? Tá aí, acabando de fazer a instalação, né? Como a gente não esperou, a gente desligou. Então ele tá terminando aí. Cadê o touch? Ué. Será que agora temos uma falha de touch? Será? Eu vou desligar e ligar de novo. Não é possível, né? Que nós temos uma falha de touch aqui, cara. Eu me recuso a acreditar nisso. Por que isso? Brasil? Mas aqui vai fazer bastante fazer o quê? Segunda faculdade,
Bom, aqui a gente vai ter que... Creio que a gente vai ter que restaurar ele com... Aqui, ó, já deu erro do Face ID, tá vendo? Não vai focar nunca, mas... falha no Face ID, tá? Não vai focar não. Então deu uma falha no Face ID aqui, por quê? Porque a gente restaurou ele sem... o kit do Face ID. Então a gente vai ter que restaurar de novo agora, tá? Sempre quando vocês restauram aí sem o kit do Face ID conectado, então vocês têm que restaurar de novo, que é para poder reconhecer aí os dados, tá? Do Face ID, a câmera infrared e tal. Então tem que restaurar de novo, tá? Mas aqui tá ok, galera, ó, aparelho ativado, tudo aí funcionando, graças a Deus, o serviço valeu a pena, tá vendo? E-mail tudo ok, beleza, galera? Então é isso daí, perseverança, continue lutando aí que vocês vão conseguir, tá? Nem sempre a gente consegue reparo, mas às vezes a gente desiste antes da hora, né? Se eu fosse desistir desse aparelho, que eu desistia dele 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 8 horas da noite agora, eu tô acabando de finalizar esse aparelho desde as 10 da manhã, acho que nem isso, tá bom? Então nem tudo é mar de rosas, nem tudo é flores. Às vezes a gente pega uns caminhos cheios de espinho, tá? Cheio de pedregulho. Então é complicado, galera. Não tem receita de bolo, tá? Não tem passe de mágica no setor de RF, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. E qualquer dúvida vocês podem deixar lá no grupo, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês, beleza? Valeu, um abraço a todos aí e até a próxima, se Deus quiser.